Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico para falar do batismo. A primeira vez que a gente vê esse ritual, né, é com João Batista, né, e depois os seguidores de Cristo assumem esse ritual. Só que com uma diferença. João Batista, né, o batismo dele era do arrependimento, e o batismo cristão era para perdão dos pecados. Né? Até hoje é para perdão dos pecados, como fala em diversas passagens da Bíblia. Inclusive o pecado original, que a Bíblia diz que é aquele que vem desde a desobediência de Adão, sendo transmitido a todos os seus descendentes, menos a Virgem Maria, né, por um milagre e graça de Deus. Né, por isso que ela é cheia de graça. Alguns, né, vão protestar dizendo que apenas o sacrifício de Cristo na cruz é quem perdoa os pecados. Essa falta de visão teológica eu só posso atribuir à falta de crucifixo diante dos olhos para refletir na profundidade da paixão de Cristo, onde do peito, né, do Cristo sai água e sangue, que é a força de todos os sacramentos. Ora, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que pelo batismo nós somos incorporados na paixão e morte de Cristo. E desse modo também a gente é incorporado no corpo de Cristo, que é a fonte de nossa salvação e graça. Por isso é que o batismo nos liberta do pecado. Infelizmente, né, os inimigos da cruz não podem perceber isso. Outro ponto que eu quero falar é no batismo de crianças. No Atos, né, capítulo 2, versículo 39, o termo grego usado para filhos é teknia, criancinha de peito. Né? Paulo em Colossenses compara o batismo, né, à circuncisão, que era dada ao 8º dia do nascido. E a primeira carta dos Coríntios, Paulo também fazendo uma comparação ao batismo, diz que todos foram batizados em Moisés na nuvem no mar. Então você vê que aqui não há exclusão. Né? Se você pegar desde o Gênesis, né, Deus quando faz um pacto com Adão, assim como ele depois faz com Noé, ele inclui as crianças. Né? Assim como também Deus quando faz um pacto com Abraão da circuncisão, ele tinha 99 anos. E ele não esperou Isaac ter idade adulta, né, para fazer o mesmo. Ele circuncidou Isaac aos 8 dias de nascido. Pois Abraão sabia que bastava ele crer para a salvação se estender por toda a sua família. Né? E se você voltar lá em Moisés, que diz, né, que todos foram batizados, se você ler lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 9 ao 11, você vê que as crianças não estão excluídas, os pequeninos não estão excluídos. Então, né, na Bíblia, Deus demonstra essa preocupação com as famílias. Dito isso, né, essa preocupação de Deus com as famílias, a gente vai para os Atos. Né? Vamos voltar ao termo teknia, onde Pedro fala que a promessa é para os pequeninos. E Paulo reforça essa ideia na carta aos Romanos, dizendo que a gente é descendente espiritual de Abraão, que circuncidou seu filho ainda bebê, fazendo ele herdeiro da promessa. Né? Assim, né, os dois apóstolos afirmam que, sem exceção, né, todos têm que ser batizados. Né? Porque o batismo de Cristo é muito maior que o de Moisés. Né? E na Bíblia há relatos, né, diversos, que quando homens e mulheres eram batizados, as suas respectivas famílias também assim o faziam. Né? E para nos dizer que isso é invencionice católica, que as famílias inteiras eram batizadas, né, e os filhos também, eu cito aqui o estudo, né, do protestante Stuart Edmund McNair, onde ele diz que a palavra grega oikos, que se refere à família, né, inclui também os filhos. Então, né, fica aí essa prova, né, do protestante dizendo, né, que há o termo oikos, né, que inclui os filhos, né, esse termo grego. Aí, né, os anti-pedobatistas vão citar Marcos capítulo 16, versículo 15, né, e versículo 16 também, onde eles dizem, né, que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer estará condenado. Ora, gente, a conclusão disso pelo meio protestante é estúpida, porque diz que quem não crê está condenado. Então eles estão já condenando as crianças ao inferno. Né? Isso condena automaticamente as crianças ao inferno.
esquecendo, né, que Jesus disse que quem não for batizado não pode entrar no reino dos céus. E assim eles esquecem a palavra de Deus e seguem tradições humanas, né? Porque eles tiram essa parte de quem não crê e quem crê totalmente fora do contexto, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá, né? Vamos continuar, né? Sobre o batismo. No catolicismo, né, a matéria do batismo é a água. E a fórmula é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo pode ser por infusão, imersão ou aspersão. E eu vou deixar aqui em destaque o de aspersão, porque é o que gera mais dúvida, né? Eu cito na Bíblia, né, o caso de Paulo, né, e o batismo de 3.000 pessoas em Pentecostes. Então isso comprova, né, o batismo por aspersão na Bíblia, né? E a arqueologia também, né, mostra isso, onde no primeiro século existiam batistérios, né, para a aspersão. Vou fazer agora um resumo, né, das maravilhas do que o batismo produz. Além de perdoar os pecados, ele abre as portas para os demais sacramentos. Nós nos tornamos, né, membros do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo e terra fértil, para que as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo venham a crescer, né, alimentado pelos demais sacramentos, né? E deixo aqui para terminar, né, a comprovação documental que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo aos recém-nascidos, né? Paz e bem para todo mundo. Até a próxima. Gloria